Falar agora sobre o futuro do planeta. Está em cartaz o filme Oppenheimer, que conta a história do físico Robert Oppenheimer, que coordenou o projeto Manhattan para desenvolver a bomba atômica. O filme faz a gente refletir sobre o fantasma de uma ameaça nuclear, mas também sobre as tecnologias atuais. Elas podem ser ameaças também? É sobre isso que a gente vai conversar com o sociólogo Joel Cavalcante, professor do Instituto Federal do Paraná, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, professor, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes da CBN Maringá. Professor, você assistiu o filme, o que que achou? Sentiu um incômodo? Com certeza, Luciana, esse filme ele causa um incômodo, é um sucesso de bilheteria junto com outro filme também, a volta dos blockbusters, né, Luciana, que grandes bilheterias, enfim, a indústria cultural mostrando toda a sua força. E esse filme, o Oppenheimer, ele retrata a história do físico Robert Oppenheimer, que delegou ali, esteve capitaneando a Operação Manhattan, que desenvolveu a bomba atômica, que mudou totalmente os rumos da Segunda Guerra Mundial, Luciana, mas gerou ali uma série de controvérsias, de desdobramentos que o próprio criador da bomba atômica, que era Oppenheimer, não previa. Um dos quais, Luciana, é a questão do uso de uma criação. A criatura foge totalmente do controle do criador. Né? Tanto é que o Oppenheimer ele tinha origem judia, ele não era um entusiasta da guerra, mas para ser uma zona de contenção dos nazistas, uma barreira de contenção do avanço, ele era entusiasta e, como sendo um dos maiores cientistas da época, desenvolveu esse projeto da bomba atômica com muito êxito, mas não previa os desdobramentos futuros. Tanto é que a própria eclosão mesmo da bomba em Hiroshima e Nagasaki era um momento desnecessário, né, Luciana? A guerra já estava ganha ali, os alemães já haviam recuado, Hitler Já já tinha havia se morrido. suicidado, como a gente viu no filme, então era totalmente desnecessário. Eu achei muito interessante uma leitura que dentro de uma guerra, da Segunda Guerra Mundial, já estava sendo gestada outra, que era a Guerra Fria. Ou seja, aquilo ali foi muito mais para impactar os soviéticos, a União Soviética, do que o Japão, que embora era um exército muito aguerrido, não queria se render, aquela coisa dos kamikazes, eles não iam persistir por muito tempo, né? Mas foi muito mais um sinal de força para mostrar para os soviéticos quem ia deter a hegemonia mundial. Então ali, mal finalizada a Segunda Guerra Mundial, já tem gestado uma Guerra Fria que ia permear todo o século XX e a corrida armamentista que começaria ali, né, Luciana? Que eu acho, como eu te dizia aqui nos bastidores, que a grande provocação do filme é essa. Essa corrida armamentista começou ali e ela está sendo dada e ela está em curso. Quais os riscos dessa corrida nos dias atuais? Que a gente volta a falar de guerra, né? Depois de um período que a gente achou que isso era uma questão do século XX, um conflito bélico passado, que as guerras seriam muito mais econômicas, ideológicas, mas não necessariamente físicas, né? Nucleares. E essa ameaça volta de novo, que eu acho que é a grande sacada do diretor Christopher Nolan de colocar novamente. Estamos com isso na mesa quase depois de 100 anos. A humanidade reedita seus velhos problemas e é uma preocupação que deve ser posta na mesa. E temos alguma saída para essa situação? As tecnologias, elas nos ajudam ou também são ameaças? Luciano, elas são ameaças nesse sentido, porque eu estava vendo alguns dados que são assustadores em relação aos países que fazem ali o enriquecimento de urânio e trabalham ali o aprimoramento dessas bombas nucleares. Entre os quais ali a Rússia, né? O Putin, ele é um entusiasta, já ameaçou que poderá, aliás, fazer uso nessa guerra com a Ucrânia, caso seja necessário. O Irã, que desenvolve também armas atômicas, a Coreia do Norte, os próprios Estados Unidos, que é o pioneiro, a França, enfim. Então, a retomada, Luciana, da corrida armamentista, especialmente entre Rússia e Estados Unidos. Eles saíram do tratado de um acordo internacional de um cuidado nuclear, digamos assim, em 2019, e isso está dado. Para você ter ideia, Luciana, a Rússia ela tem 5.977 ogivas nucleares. Isso é muita coisa, quase 6 mil bombas que podem ser lançadas. E um dado que é mais alarmante, até um dado meio da química, da física, Luciano, que não é nossa praia, todavia dá para a gente ter uma dimensão. Aquela bomba que arrasou Hiroshima, uma cidade de 150 mil pessoas em média, ela tinha 15 mil toneladas de urânio. As bombas produzidas hoje têm 1.000 quilotoneladas. Então, embora nós não sejamos da área, dá para a gente imaginar o poderio, a magnitude de devastação de uma bomba nuclear como hoje. Se naquela época, quase 100 anos atrás, nós tínhamos esse poderio, você imagina o quanto poderia ser catastrófico para a humanidade, no caso, a eclosão desse conflito nuclear de fato.
E aquela coisa, né, Luciano, o filme nos mostrou, e ele é muito bom no seu plano estético, da de toda a sonoridade dele, assistir no cinema é muito Uhum, interessante esse filme, que ele mostra aquele clarão ofuscante da bomba, né, aquela enorme bola de fogo que varre tudo, uhum, e assim, uma coisa ensurdecedora que depois ficou ali perturbando o Oppenheimer por muito tempo. Até me lembrou aquela, na verdade a música foi adaptada de um poema do Vinícius de Moraes, que é a Rosa de Hiroshima, que quando a uhum, bomba explode, ela faz um formato de rosa e sai devastando tudo pela frente, depois regravada pelos Secos e Molhados. Então, uhum. Eu me é, lembrei dessa música. é a rosa estúpida, né? É uma estupidez, é algo que até o próprio criador se viu perturbado depois com a sua criação e não conseguiu se perdoar. E o que é interessante é que ele chega, né, Luciana, achando que isso acabaria com a guerra. A gente vai colocar uma zona de contenção aos nazistas e essa tecnologia vai fazer uma zona de bloqueio para a guerra. E pelo contrário, ali você inaugura um novo mundo, que é o mundo com a ameaça nuclear. Lembrou também o Santos Dumont, Luciano, que fez 150 anos agora do seu falecimento, né, que um grande dos objetivos dele, ele era entusiasta da humanidade, né, do progresso da humanidade, do bem-estar, e queria voar para realizar um antigo sonho humano, mas para conectar pessoas. E o sonho dele foi apropriado para fins bélicos. Isso foi um motivo de muito desgosto para o grande inventor brasileiro, e eu acho que um personagem tão contraditório quanto Oppenheimer diz respeito a isso. A humanidade cria tecnologias que aparentemente é para o seu bem-estar ou para evitar um mal maior, mas às vezes elas são inapropriadas, né? Tem uso indevido. Tal como nós falávamos aqui da inteligência artificial. Com todo esse poderio bélico, Luciana, aliado à inteligência artificial, à computação quântica, a gente tem algo a se discutir de maneira muito séria a comunidade internacional nesse momento, né? Sobretudo no momento entre guerra entre Ucrânia e Rússia, sobre um estranhamento entre Oriente e Ocidente. A gente ouve falar muito pouco, e eu acho que a arte ela é muito provocadora nesse sentido. A arte ela vem para nos provocar. Uhum, Vem o filme, a sétima arte, para dizer, gente, isso aqui está presente entre nós. Esse novo mundo foi descortinado na década de 40, no século XX, ele está aqui. O que, que nós iremos fazer com isso? uhum. É impressionante mesmo, né, e ele fala no filme, né, o destruidor de mundos, né. Eu Exato. achei forte também, né, quer dizer, a gente pode chegar a esse ponto, né, de ponto Sim. de destruir o planeta em que a gente vive, né. E o que eu achei também bem forte quando ele vai se encontrar com o então presidente americano Truman, eu não sei se esse diálogo ocorreu de fato, Uhum. Ou se foi mas é romanceado no filme. romanceado pelo autor, né, pelo Christopher Nolan, que é um grande diretor, mas o fato é que os Estados Unidos teve essa postura. Quando Oppenheimer quis dizer, gente, agora vamos encerrar, desativar essa expansão nuclear, os Estados Unidos não. Agora nós temos uma bomba nuclear e agora a gente vai exercer soberania sobre o mundo a partir disso, porque eles sabiam que a União Soviética também estava fazendo isso. Aliás, eles tinham infiltrados, né? Eles tinham Uhum, espiões infiltrados que levaram a tecnologia que depois, posteriormente, a União Soviética começou também a desenvolver, e naquela Guerra Fria que felizmente não se realizou, que uma terceira guerra mundial naquelas proporções poderia representar algo, talvez o final da uhum, humanidade, né, Luciana? E hoje a gente não consegue mensurar, ter a dimensão da proporção do estrago que poderia fazer para um conjunto de milhares de populações no planeta, ou para de fato aniquilar o planeta, se fosse o caso. Isso é uma questão, Luciana, hum, o que acho que traz, o diretor teve uma sacada muito interessante, de problematizar como o destino da humanidade pode ser definido, de repente, por 10, 12 homens engravatados ou fardados em uma sala. E me uhum, chamou a atenção aquela cena, para quem viu o filme também, que eles estavam decidindo qual cidade japonesa eles uhum, ali jogariam a bomba atômica. E daí Kyoto foi cotejada ali em algum momento, e o cara, não, Kyoto é muito importante para a cultura japonesa. E outra, eu passei minha lua de mel lá. uhum. Foram uma escolha O critério, extremamente, isso, né, extremamente define. pessoal, milhares de pessoas, crianças, civis que não tem nada a ver. Então, acho que É, essa foi uma boa sacada do diretor de dizer: o mundo não pode mais ser definido e a própria existência do planeta por 10, 12 homens, sejam eles uhum, militares, sejam eles políticos, cientistas. Então, tem que ter, acho que, um aparato da comunidade internacional, dos estados, para frear esses ímpetos aí. Porque a espécie humana é a única, Luciana, que criou ferramentas de tecnologia para se auto-aniquilar. Então é para a gente pensar, né, por que, que o ser humano hoje ainda
tem esse risco e acho que é uma preocupação premente do século XXI. A discussão das questões éticas que envolvem todas essas ferramentas, né. Sem dúvida, e até a gente citou na retrospectiva aqui do ano 2022, no final do ano, um outro uso de música, né, da Elis Regina, interpretada pela Elis Regina, mas é de autoria da saudosa Rita Lee, que se foi recentemente, do Roberto de Carvalho, que é Alô, Alô Marciano, né, que a gente Uhum. continua em guerra, né, aqui na Terra continua a mesma coisa depois de 100 anos praticamente dos maiores temores que nos assombraram no século XX. Então, continuamos temendo conflitos bélicos. E eu acho que é isso, Luciano. A gente precisa olhar para esse problema, claro, dentro das nossas proporções aqui, Uhum. a gente tem pouca coisa, mas a comunidade internacional, os grandes líderes mundiais, essa preocupação ela urge para que a gente não reviva assombros que o passado pode rememorar novamente. Eu acho que a arte tem esse poder de provocar isso, né? De trazer, e por isso o sucesso de bilheteria desse filme Oppenheimer. Muito obrigada, professor, pela presença aqui no estúdio, pela participação no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes. Nós conversamos com o sociólogo Joel Cavalcante, professor do Instituto Federal do Paraná. Falamos sobre questões éticas envolvendo aí tecnologias atuais. Agora